Ok. Na nossa última conversa, a gente deixou o Vampiro à Máscara lá no topo, né? Um fenômeno. Mas como toda boa história de horror, tinha um problema crescendo ali nas sombras. Uma trama global, o metaplot, que virou um monstro. Um monstro incontrolável, cheio de pontas soltas, de contradições. A editora, a White Wolf, precisava fazer alguma coisa. E é aí que a nossa análise de hoje mergulha. Exato. A gente vai ver as tentativas de resolver esse problema e que jornada, hein? Passamos por uma edição que mudou o tom do jogo, um final programado para o mundo, um reinício do zero. E até uma ressurreição que veio direto dos fãs. Quase um milagre. Certo, vamos desvendar essa história. E tudo recomeça em 1998, com a chegada da terceira edição. A terceira edição, ou edição revisada, foi a primeira grande tentativa de arrumar a casa. E veio com um nome novo no comando, o editor Justin Achille. Já era um veterano da casa e tinha uma visão muito clara do que ele queria. E a visão dele foi uma grande mudança? Foi uma mudança sísmica. Não era só ajustar regras, sabe? Era mudar a alma do jogo, o tom. Como assim? As ilustrações, os textos de exemplo, tudo ficou mais focado em ação, em combate, em perseguição. Saiu um pouco daquele horror pessoal, então? Exatamente. A luta interna contra a besta deu espaço para uma guerra nas sombras, bem mais explícita. Parecia menos um filme de horror gótico e mais um thriller de ação. E aqui é onde fica bem interessante, porque essa mudança de tom veio junto com uma decisão estrutural gigantesca. Gigantesca. Colocaram todos os clãs e todas as seitas, Camarilla, Sabá, independentes. Tudo junto. No mesmo livro básico. Pela primeira vez. O que, na prática, muda tudo. Muda tudo. Porque quebrou uma parte do mistério. Nas edições antigas, o Sabá era o bicho-papão. Eles tinham um livro só deles que parecia um manual para um jogo diferente, mais selvagem, aterrorizante. Era um outro, o inimigo desconhecido. Perfeito. Agora, o vampiro Sabá estava ali a algumas páginas de distância do vampiro da Camarilla. Então o inimigo mortal virou só mais uma opção no menu de criação de personagem. Foi essa sensação para muita gente. A escolha entre um Bruja da Camarilla e um Tizimice do Sabá virou mais uma questão de qual kit de poderes era mais legal e não sobre que tipo de monstro você queria ser. O terror do desconhecido se foi. Se foi. E teve a mudança mais profunda, a que gerou mais debate. A filosofia do jogo mudou. A segunda edição era sobre fazer perguntas. E a terceira? Era sobre vender respostas. E respostas categóricas. Por quê? Para facilitar para quem estava chegando. Essencialmente, sim. Trocaram o mistério de longo prazo pela acessibilidade imediata. Ao dar respostas definitivas, um jogador novo não precisava ler 10 anos de suplementos para entender o cenário. Mas isso tem um preço, né? Um preço altíssimo. Eles sem querer iniciaram uma contagem regressiva para o fim do mundo. E que respostas eles deram? As principais. As mais importantes de todas. Caim deixou de ser uma lenda. Foi cravado na pedra. Ele foi o primeiro vampiro. Fim de papo. Uau! Os antediluvianos, aqueles anciões super poderosos, confirmados, reais, ativos e se preparando para a batalha final. E a Gehenna, o Apocalipse? Deixou de ser um mito distante para se tornar uma verdade absoluta e iminente. Começaram a acontecer eventos na trama oficial, tipo a destruição do antediluviano Ravenous na Índia, um evento que mudou a fraqueza de um clã inteiro da noite para o dia. A mensagem era clara. O fim está vindo e é para valer. Escalou. Totalmente. A Guerra Fria de influência virou uma guerra quente, aberta, quase militar. O foco saiu da intriga nos salões e foi para o campo de batalha. E isso ficou claro nos Clan Novels, aquela série de livros, né? Muito claro. Foi uma saga épica, mas dividiu opiniões. Muitos sentiram que os personagens dos jogadores viraram meros espectadores, sabe? Assistindo os super-heróis vampiros decidirem o destino do mundo. É, eu entendo a crítica. Se a sua crônica é sobre controlar um bairro e o livro oficial diz que o Matusalém destruiu a cidade, suas ações parecem... Pequenas.
insignificantes. Exato. Muitos fãs antigos sentiram que o jogo perdeu a essência de horror pessoal. Mas, para ser justa, essa edição teve seus méritos. O sistema de regras, por exemplo, foi melhorado. Do filosofia, tinha gente que queria mais ação. E teve o ponto crucial, pelo menos pra gente aqui no Brasil. Sem dúvida. Foi a terceira edição que chegou traduzida e com distribuição ampla no Brasil. O que significa que, para uma geração inteira de jogadores brasileiros, Essa versão, cheia de ação, com menos mistério, era a definição de Vampiro: A Máscara. isso muda toda a perspectiva. A porta de entrada de muita gente foi essa. E sabe, quando a gente pensa no perfil de quem se dedica a um hobby assim, não é um jogo simples, né? Exige ler manuais enormes, entender sistemas complexos, gerenciar muita informação, criar narrativas. Sim, atrai um tipo específico de mente. Uma mente criativa, analítica, que gosta de desvendar sistemas, seja a política dos vampiros ou as regras de combate. Geralmente são pessoas muito envolvidas com leitura, com estratégia. E essa habilidade de mergulhar de cabeça em sistemas, dominar um volume gigante de informação e manter a disciplina, isso me lembra muito outro tipo de desafio. Onde você quer chegar? O tipo de dedicação que a gente vê em quem se prepara para provas e concursos de alto nível. É uma ótima analogia. A disciplina mental, o pensamento estratégico, conectar informações, as habilidades são totalmente transferíveis. O raciocínio para vencer um desafio no jogo não é tão diferente do usado para resolver uma questão complexa numa prova. Seja no vestibular, concurso público, carreira militar, na OAB ou na residência médica, ter a ferramenta certa é tudo. Por isso, fica a dica. Se você, estudante, quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Certo, então eles colocaram uma bomba relógio no próprio universo. Uma hora tinha que explodir. E a resposta deles foi: Surpreendente. Eles decidiram deixar a bomba explodir. como assim? Em 2004, publicaram o livro Gehenna. E ele foi vendido como o capítulo final do jogo, o fim da linha. Acabou. Fim. Mas eles foram inteligentes. Em vez de decretar um único final, o que invalidaria a crônica de todo mundo, Eles ofereceram opções. Exato. Escolha seu próprio fim do mundo. Genial. Tinha uns 4 cenários principais. Um bem literal, com os antediluvianos acordando e devorando tudo. Outro mais sutil, onde a maldição simplesmente enfraquecia. Um terceiro, com a humanidade descobrindo tudo, E caçando os vampiros. até a extinção. E um quarto, mais cíclico. Foi uma forma de dar um encerramento épico, mas ainda honrando a história de cada mesa de jogo. Então, fim de jogo, o Mundo das Trevas clássico oficialmente encerrado. E aí? No mesmo ano, eles lançam um novo jogo de vampiros. Foi uma manobra muito arriscada. Extremamente ousada. Vampiro: O Requiem. Exato, dentro de um novo mundo das trevas. E é crucial entender, era um reboot total, não uma continuação. Uma lousa em um branco. Perfeito. A ideia era pegar os temas que funcionavam em A Máscara, a política, a fome, a humanidade, e colocar num sistema de regras novo, mais elegante e principalmente sem o peso de 13 anos de metaplot. Um kit de ferramentas para criar suas próprias histórias. Em vez de herdar uma já pronta. Ok, então o jogo original estava morto e enterrado. Mas parece que a comunidade não recebeu o aviso. A comunidade se recusou a deixar o cenário morrer. Por anos, fóruns, blogs, sites de fãs, eles mantiveram a chama acesa. Criando conteúdo próprio. E essa lealdade inacreditável acabou sendo recompensada de um jeito que ninguém esperava. Em 2011. 7 anos depois do fim, a notícia caiu como uma bomba. Anunciaram a edição de 20 anos de Vampiro, A Máscara, o V20. E não era só uma reimpressão para agradar os nostálgicos. Foi um projeto gigante. Monumental. E o jeito que ele foi feito foi a parte mais genial. O desenvolvimento aberto. Isso. Os autores publicavam os rascunhos em fóruns e a comunidade, os próprios fãs,
davam feedback e sugeriam mudanças. Foi um ato de humildade da editora, né? Reconhecer que os fãs conheciam aquele mundo tão bem quanto eles. E de inteligência. O objetivo era criar a edição definitiva, um livro enorme, compilando décadas de material, com uma arte e um texto que lembravam as primeiras edições. Então, depois daquela controvérsia toda da terceira edição, o V20 foi uma chance de consertar o que muitos sentiam que tinha sido quebrado. Sem dúvida. E o V20 fez exatamente isso. Ele agiu como um retcon suave em vários pontos polêmicos. Tem aquele exemplo do clã Gangrel, que é perfeito. É o melhor exemplo. Na terceira edição, por causa da trama, foi decretado que o clã inteiro tinha abandonado a Camarilla. Ponto final. Era um fato. O V20 reformulou isso, disse que alguns Gangrel saíram em protesto, mas muitos ficaram. Uma mudança sutil, mas que devolve a liberdade para o jogador. Exatamente. Seu personagem Gangrel da Camarilla não estava mais errado, segundo o cânone. Foi um retorno às raízes. E o sucesso foi? Estrondoso. Muito além de qualquer expectativa. Quebrou recordes de financiamento, de vendas, provou que existia um mercado gigantesco e faminto pelo jogo original. O que nos leva a hoje. O jogo que foi encerrado, voltou dos mortos. Qual o status dele agora? O sucesso do V20, que muitos consideram a quarta edição, foi um divisor de águas. Provou que a marca era viável, o que levou à aquisição pela Paradox Interactive. Uma empresa grande de games. E essa nova gestão, vendo o potencial, deu o passo seguinte. Em 2018, lançaram a quinta edição, que é a versão oficial atual. E ela continua a história. Mas e todo aquele legado? Primeira, segunda, terceira edição, o próprio V20, com uma nova edição no mercado. Esse material todo morre? Se a gente conectar isso ao quadro geral, aqui está a parte mais brilhante da estratégia deles. Que é? Eles não jogaram o passado fora. Eles criaram o Storytellers Vault, Que é uma plataforma. online, onde os próprios fãs podem criar, compartilhar e até vender material para todas as edições passadas do jogo. Uau! Então eles basicamente entregaram as chaves do passado de volta para a comunidade. É uma mudança revolucionária. A quinta edição avança com a narrativa oficial, mas o legado de 30 anos não só é preservado, ele está em constante expansão. Alimentado pela própria comunidade. Exatamente. O passado não foi descartado. Ele virou um arquivo vivo. Um playground onde todas as versões da história coexistem e continuam crescendo. Que jornada. Então, para resumir, a gente saiu de uma história que ficou grande demais, Passou por um final programado, um reboot completo, um renascimento espetacular movido pelos fãs, e agora um presente onde todas as eras do jogo convivem em harmonia. é a prova definitiva do poder de um universo cativante. A editora tentou encerrar a história, tentou reiniciar, mas no fim foram os jogadores que garantiram a imortalidade dela. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A editora tentou de várias formas impor um cânone definitivo, dando respostas, escrevendo um final, começando do zero. Tentou de tudo. E, no entanto, o jogo só parece ter encontrado paz e estabilidade quando a empresa finalmente abraçou a ideia de que não existe um único cânone. E ao permitir que a própria comunidade se tornasse a guardiã oficial de suas múltiplas histórias, através do Vault, o que levanta a grande questão no fim das contas. Qual? Num universo criativo compartilhado como este, quem é o verdadeiro dono da história? A empresa que a criou ou a comunidade que vive, respira e a mantém viva por décadas?